Olá pessoal, Luiz Aires aqui da RPS Capital. Queria agradecer a presença de todo mundo nesse nosso webinar sobre o primeiro quadrimestre agora do ano de 2020. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho, para quem não teve a oportunidade ainda de conversar com a gente, sobre a atribuição de performance no ano, falar um pouquinho de como é que estão as carteiras agora para os próximos 2 meses, um mês e meio. Eu queria agradecer a presença do senador Romero Jucá. Acho que num dia com tanta movimentação política, ter um pouquinho de cor do que o Congresso, o que os agentes políticos estão ouvindo, acho que é uma oportunidade muito bacana. E o Paulo também cedendo esse tempo para a gente discutir aqui o mercado. Fazendo uma atualização muito rápida aqui do institucional, a casa hoje conta com 17 colaboradores, 8 pessoas na gestão, 9 pessoas nas áreas de suporte, são 7 sócios, uma mesa de derivativos com 2 profissionais com ampla experiência, nosso projeto quantitativo que ajuda o nosso time de gestão na tomada de decisões continua muito forte, 2 profissionais. Nesse primeiros 4 meses do ano, a gente trouxe 3 pessoas, o Rafael Silva, da Western, para ajudar a gente no projeto de Legal e Compliance da gestora, o Murilo Galvão, para ajudar a gente na parte de Middle, e o Santiago Biagi, nosso analista que está baseado na Argentina, em Buenos Aires, para ajudar o Javier, que está baseado no México, nos insights Latam ex-Brasil para o Paulo. A casa hoje está tocando aproximadamente 2,8 bi. Lembrando que ali no high do mercado, em fevereiro, a gente atingiu aproximadamente 3,2 bilhões de reais sob gestão. Da parte institucional, os movimentos que a gente fez agora nesses 4 meses foi uma parceria para distribuição exclusiva do nosso fundo long only para a RPPS junto à XP. Então, os RPPS que têm interesse na casa, no fundo long only, pode procurar a XP e a Priscila Brito, do nosso time de relações com investidores, está encabeçando esse projeto. E apostando também que o varejo pode ser um nicho muito importante na nossa base, a gente começou um trabalho de digitalização de toda a nossa comunicação. Então, fica aqui um convite para vocês seguirem a RPS nas principais mídias sociais, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, LinkedIn, Spotify, com o nosso podcast mensal de gestão. Eu queria passar a palavra para o Paulo. Paulo, acho que foi um quadrimestre de grande volatilidade no mercado. Janeiro a gente conseguiu fazer um mês muito bom. Fevereiro e março, por motivos óbvios, foram meses de maior volatilidade. E abril a gente conseguiu pegar um movimento no relativo do mercado legal. Então, acho que você poderia começar a falar um pouquinho para a gente de como foi a atribuição de performance e depois como é que a gente está posicionado para os fundos agora para os próximos 2 meses. E aí a gente passa a palavra aqui para o senador Jucá para dar um pouquinho do panorama político e a gente fazer um debate aqui do que a gente pode esperar do macro político Brasil. Bom, Luiz, obrigado. Eu queria falar rapidinho aqui sobre como foi a nossa performance do ano. E, assim, a gente estava com a cabeça muito otimista, com uma visão de que o cenário global ia ser positivo para 2020, com a retomada de crescimento global em cima de uma visão de que a China e os Estados Unidos tinham chegado num acordo comercial e, portanto, o mundo ia crescer um pouco mais
em 2020. E aí acabou que a gente entrou na crise do coronavírus com uma visão global muito positiva, o que prejudicou muito a nossa performance no final de fevereiro e início de março, com a entrada da crise dos mercados. Espera aí, só um segundo, por favor. Para variar, tocaram na porta aqui, bem na hora. Mas vamos lá. Então, voltando à retomada, então, assim, a gente entrou na crise do coronavírus com uma visão global errada, muito otimista, em função da visão de que o mundo iria crescer mais. A gente tinha a posição em global cíclicos, que foram as coisas que mais machucaram ali na primeira semana de queda de mercado, junto com uma visão otimista de Brasil, que aí era um consenso, eu acho que entre todos os gestores. Então, a casa entrou realmente errada, numa das crises mais agudas que a gente já viveu, e tivemos um prejuízo muito forte ali no final de fevereiro e início de março, que prejudicou a nossa performance até agora. Depois a gente acabou perdendo um pouco mais no final de março, recuperando em abril, mas basicamente o prejuízo do ano foi concentrado ali no início de fevereiro, de março, final de fevereiro e início de março, pelo fato de estar otimista na hora que a gente teve uma das maiores crises de todos os tempos. Em termos de atribuição de performance, basicamente o nosso prejuízo principal veio da posição direcional daquele momento. A gente estava 30%, 40% comprado nos nossos fundos de multimercados e acima do neutro nos nossos fundos long bias, que tem prerrogativa de ter posição comprada ou não. E aí foi o direcional que realmente a queda assustadora do mercado naqueles períodos foram principalmente motivos pelo qual a gente está com esse prejuízo aí acumulado do ano, né? Em termos de, assim, isso foi um pouco a leitura geral, assim. E olhando para frente, o que a gente está vendo? Então, nós estamos vivendo um momento muito desafiador do ponto de vista de saúde pública global, cenário econômico e, junto com isso, um cenário Brasil muito desafiador, que eu vou falar rapidinho. A gente vai ouvir, obviamente, o senador Romero Jucá para ele sim dar o insight muito mais profundo sobre o que ele está vendo na política. Mas o cenário global ele é muito incerto em função das dúvidas sobre o coronavírus. A gente não tem um protocolo de cura ou de tratamento estabelecido. Pelo que a gente entendeu, as vacinas vão estar só disponíveis no mundo se tudo correr bem no ano que vem. Então, nós vamos ter que lidar com essa crise de saúde sem precedentes. Existe já um protocolo de como lidar com isso, que é quarentena, que é teste e que é acompanhar as pessoas doentes para fazer um isolamento delas de uma forma inteligente. Infelizmente, o Brasil está fazendo essas três coisas muito mal, e aí o que acontece é que a nossa economia está sofrendo bastante e a gente acha que vai continuar sofrendo ainda mais, dada, eu diria, o amadorismo que a gente está lidando com as questões técnicas da doença. No cenário internacional, a gente está otimista com a China, que já está retomando sua economia muito associada na capacidade do Estado de investir e de estimular a economia. A gente está vendo hoje mesmo saindo dados de produção e consumo de aço na China, que essa semana já está acima do nível da mesma semana do ano passado. Então, realmente, é um período onde a China deve sair fortalecida nesse primeiro momento, por ter um Estado forte indutor de crescimento, que a gente acha muito importante. E a gente acha que os Estados Unidos também, no relativo, vai bem, porque tem a prerrogativa de ter a moeda de reserva de valor do mundo, tem uma capacidade de expansão monetária e fiscal maior do que os outros blocos econômicos, tem uma economia muito dinâmica, né? Leis trabalhistas muito flexíveis, realmente uma economia muito dinâmica e principalmente uma economia com bastante lado digital, que a gente está vendo que uma das consequências dessa crise toda é que o mundo está saindo muito mais digitalizado, as empresas estão comprando e vendendo mais pela internet, as pessoas idem. Então, aquele processo de digitalização que já vinha acontecendo de forma acentuada nos últimos anos se exponencializou nessa situação de ficar em casa, stay at home,
e aprender a lidar com isso. Então, a gente acha que esse lado é o lado da economia que vai bem, e as empresas líderes desse segmento estão lá nos Estados Unidos. O que a gente fez foi mudar nossa carteira de posições em ações no Brasil para posições de ações no mercado americano, concentrado nas empresas de tecnologia, que a gente acha que é a melhor relação custo-benefício hoje, considerando que elas são as empresas ganhadoras desse novo mundo que deve sair pós-coronavírus. A gente já está tendo claros exemplos disso nas últimas semanas. Então, a gente sai um pouco do risco Brasil. O que a gente tem no Brasil é basicamente empresas exportadoras que se beneficiam desse cenário mais positivo de China e ainda levam o benefício do câmbio desvalorizado, que é uma consequência de tudo que a gente está vivendo, são as moedas de emergentes se desvalorizando, e o Brasil em particular mais do que as outras. Então, é uma carteira que eu diria no Brasil bastante defensiva, com empresas exportadoras e despesas defensivas no mercado doméstico, setor que depende menos de crédito, de renda e que tem menos link com o PIB, que a gente acha que o cenário do PIB Brasil está muito desafiador. A gente não sabe quando a gente vai conseguir sair de forma consistente da quarentena, dado que a gente está fazendo um trabalho muito ruim na questão do lockdown, na questão do controle da transmissão da doença nas diversas regiões do Brasil, e aí a consequência disso é que a economia vai patinar por mais tempo do que a gente acha que é a média de outros lugares. Então, uma carteira bem defensiva. A nossa cota deve ir bem em dias que a Bolsa vai mal e deve ir mal em dias que a Bolsa vai bem. Nós não pretendemos mudar essa visão no curto prazo, até que fique claro um protocolo de tratamento, ou uma vacina, ou se o Brasil começar a endereçar de forma melhor a questão política e econômica e o que vem pela frente para a nossa economia. Então, é mais ou menos essa a visão geral das carteiras, todas elas com um perfil mais defensivo. E aí vamos ouvir agora do senador um pouco a visão dele geral sobre política, um pouco sobre economia, que eu sei que ele entende bastante também desse assunto. E aí a gente vai trocando ideia assim, ao longo dos próximos minutos aí. Muito obrigado, senador, pela tua presença. Obrigado, eu quero agradecer a oportunidade, né? A RPS Capital, ao Luiz, ao Paolo, a todos que estão nos acompanhando, né? Eu aqui vou procurar, como eu tinha conversado com a RPS, dar uma rápida visão do meu entendimento da situação, né? E, a partir daí, a gente entra num debate mais direto, mais franco, né? Para aquilo que for dúvida e questionamento, a gente se debruçar e analisar com a minha opinião. A opinião de quem foi ministro do Planejamento, quem foi ministro da Previdência, quem foi líder de 4 governos no Senado Federal. Então, e quem estava acostumado a fazer a ligação economia-política, política-economia, que é uma ligação importante que tem que ser feita no Congresso e no governo para as coisas se viabilizarem, né? Então, qual é a minha visão? A minha visão é de muita preocupação. Primeiro, eu vou dizer o óbvio. O momento é de grandes incertezas. E as poucas certezas que a gente tem são certezas das dificuldades que nós vamos encontrar. Então, não são boas certezas. São certezas que colocam mais ainda preocupação na cabeça de todos. Eu gosto sempre de conceituar o Brasil antes com algumas questões. Externamente, né, perante a pandemia, e eu não vou tratar aqui da questão da medicina, se é cloroquina, se não é cloroquina, como é que vai. Aliás, quero dizer aqui que minhas opiniões serão todas verdadeiras, dentro da minha visão, e nelas não estão embutidos diretamente nenhum ataque ou crítica a ninguém especificamente. Agora, eu tenho que analisar a situação e dizer o que eu penso e dizer o que eu vejo de vantagem e desvantagem nesse momento, né? Então, vamos pegar a questão do mundo do enfrentamento à pandemia. Existem, na minha cabeça, 3 tipos de países se colocando perante a pandemia. O primeiro são os países que se uniram majoritariamente, né? São países que tiveram uma ação direcionada, concreta, majoritária também, que se dispuseram a fazer algumas coisas, fizeram, estão fazendo, e estão, de certa forma, se direcionando para uma saída
né? Não se sabe quando efetivamente, porque se conhece pouco da questão do vírus, mas é um encaminhamento, vamos dizer assim, lógico dos procedimentos. Esses países que se uniram, né, e que tiveram unidade de ação, a gente pode colocar a Alemanha, a Espanha, a China, a Itália depois de uma rateada, né, a França e por aí vai. Então, esses países, de certa forma, eles se engajaram como país na disputa da vida perante o coronavírus. A segunda qualidade de país são os países que se dividiram. Então, os países que, por uma questão ou outra, não tiveram unidade de ação e tiveram, de certa forma, embate político por conta dessa ação e dessa visão. Nesse grupo de países está ainda os Estados Unidos, né, porque o Trump teve suas discussões com os governadores, abria, fechava, ficou naquela confusão, apesar que os governadores tiveram, de certa forma, uma proeminência da ação, e também o Brasil, porque o Brasil, o governo federal defendeu uma posição, os estados defenderam outra, a gente teve todo esse desencontro, né, sem querer dar razão a ninguém, mas uma desconexão de ação que é prejudicial para o país. E a gente tem um terceiro grupo de países, que são países que, se não desconheceram, eles relativizaram a pandemia, achando que não era nada demais. Alguns países da Cortina de Ferro, o México e o Brasil também, porque o presidente teve esse tipo de postura que levou ao comportamento de um segmento populacional que segue ele. Então, se a gente vê os três grupos de conceituação de países, a gente vê que o Brasil está inserido nos dois piores, que é quem se dividiu e quem desconheceu. Bom, a nível do país, para enfrentar a pandemia, a gente não se organizou para entrar, a gente não está organizado para atuar e a gente não está organizado e planejado para sair da pandemia. E olhe que nós tivemos tempo, porque primeiro deu na China, depois deu na Europa e depois veio para as Américas. Então, se sabia que isso chegaria, né? Então, acho que o Brasil rateou, demorou a tomar medidas, depois as medidas ficaram no papel, né? E essas medidas, elas, de certa forma, encontraram três realidades ou três mundos diferentes. O mundo do setor público, que é o mundo da intervenção da política pública, que é feito no Brasil por municípios e estados pelo governo federal, né? As medidas tomadas pelo governo federal, pelo Executivo Federal e pelo Congresso atenderam esse mundo público. A gente teve a equalização do FPE e do FPM para o valor de 2019 até dezembro, que, de certa forma, dá uma condição de funcionamento às prefeituras e estados mais pobres. Tivemos a ajuda, né, de estados e municípios, aprovado pelo Congresso. O Bolsonaro não sancionou ainda, mas deve sancionar no começo da semana, né, a ajuda de 4 meses, que minora um pouco a dificuldade de perda de arrecadação de ICMS e de ISS. Então, em tese, a ação do poder público no Brasil está preservada. Quando a gente vai para o segundo mundo, é o mundo da economia formal, o mundo das empresas, de quem é seletista, de quem é contratado, que tem vínculos legais com a realidade econômica. Esse mundo, né, apesar do discurso do governo estar correto, que foi o quê? Foi o que todos os países fizeram: crédito e pacto de segurar empregos através de vantagens fiscais, algum tipo de mecanismo que pudesse assegurar o emprego. O governo propôs isso. Só que, na prática, isso não está acontecendo a contento. Por que não está acontecendo a contento? Porque o dinheiro não está chegando nas empresas. Por que o dinheiro não está chegando nas empresas? Aí a gente vai fazer uma análise do sistema bancário brasileiro, a gente vai ver que os bancos brasileiros, eles têm expertise de ganhar dinheiro e de ser conservador, mas não tem expertise de correr risco. Não é o perfil do banco brasileiro. Até porque é uma concentração de bancos e é uma verticalização das ações que dão dinheiro também, não só quando empresta dinheiro.
Então, o Banco Brasileiro, na verdade, ele não está acostumado a correr risco. Ele não tem equipes à disposição e com condição de avaliar esse risco de uma forma mais concreta, né? E isso fez com que nós tivemos aí o chamado empossamento financeiro. Vamos pegar um exemplo. Dos 20 bilhões que o governo disponibilizou para empréstimo, para pagamento de folha de pessoal, não se gastou nem 2 bilhões até agora. Por quê? Porque a dificuldade de emprestar é real. Por que é real? Porque aumentou o spread, aumentou o risco de inadimplência. Então, essa questão do risco, o governo teria que se posicionar de outra forma. Mas o mundo real não está funcionando e esse não funcionar vai gerar uma onda de desemprego daqui a pouco, porque não gerou ainda a demissão que poderia gerar nessas empresas, porque as empresas estavam com esperança de receber esse crédito, ou de virem outros tipos de crédito. Não virá, né? Pelo menos o que eu estou acompanhando, pode ser que mude, né? E, portanto, nós vamos ter uma onda de desemprego no segundo momento, novamente. E o terceiro mundo, que é o pior dos mundos do Brasil, é o mundo da informalidade. Ou seja, é o mundo do Brasil subdesenvolvido. Quais foram as contas que o governo fez? Bom, o governo se preparou, anunciou, se organizou atrasado também, para atender 40 milhões de pessoas durante 3 meses com 600 mil reais. Essa era a conta do governo. Qual é a realidade? A demanda é 100 milhões. O governo não tem como chegar direto nessas pessoas, nem com cadastro, nem nada. Muita desconexão entre a busca do dinheiro e o atendimento, né? Então, a gente não tem um volume que mais do que dobrou. E nós teremos, não 3 meses, mas nós teremos um prazo maior de ajuda social, porque se não der, vai virar um caos social. A crise social vai se agravar se não tiver o recurso. E quem recebeu 3 meses na Caixa Econômica, se não receber o 4º mês, vai invadir a Caixa Econômica. Não tenha dúvida disso. Então, o governo vai ter que estender, na minha avaliação, até dezembro, pelo menos. Porque a economia não retoma na velocidade e na qualidade que tinha para recuperar esses empregos e gerar essa renda. Não acredito. Então, esse é o quadro que nós temos hoje. Como vamos tratar desse quadro? Nós temos a doença, temos a crise econômica e a crise social. Como nós estamos tratando isso? Nós estamos tratando isso mal. Por quê? Porque não existe uma liderança política, no caso seria o presidente, que é quem tem os instrumentos do governo federal, para coordenar essa ação de atuação e saída da crise, retomada da economia. Não há essa figura. Espero que o presidente possa rever essa posição. Esse papel não dá para ser terceirizado. Não adianta o Congresso, com os governadores, criar um comitê e achar que vai conduzir o país. Não vai, porque uma parte da legislação que precisa aprovar tem que ser de autoria do Executivo, se não tem vice de iniciativa, e as medidas econômicas têm que ser do Executivo também. Então, não dá para substituir a ação do Executivo Federal num governo que é necessário ser forte e ter força para intervir nesse processo. Então, o presidente não faz. E a minha preocupação é que eu tenho dúvida se o Paulo Guedes vai ter a condição interna de se superar na formação que ele tem, liberal e fiscalista, para fazer o que vai precisar fazer, que não é o projeto do Paulo Guedes para o Brasil que ele assumiu ano passado quando entrou com o Bolsonaro. Qual é o projeto do Paulo Guedes para o Brasil? O que é que eles imaginavam? Primeiro, dizer o seguinte: esse projeto estava facilitado, porque nós saímos da eleição de 2018. Né? O brasileiro não é de esquerda, não é de direita, não é social-democrata, não sabe nem o que é social-democrata, a maioria dos brasileiros. Né? Mas o brasileiro, ele quer sobreviver e ele tem noção do que é certo, do que é errado e do que é atividades, vamos dizer assim, politicamente corretas que viram ações incorretas. O brasileiro tinha isso na sua cabeça. Então, nós saímos dessa eleição com um viés de direita
e com um discurso liberal, referendado pelas urnas. E tivemos um presidente entrando com autoridade, né, para fazer o que as pessoas esperavam, que é corrigir uma série de excessos, de abusos, de erros e fazer com que a economia pudesse chegar a todos e pudesse girar. O Congresso é um Congresso colaborativo com o governo e com a economia. Já o foi no governo do Michel Temer. Em 2 anos de governo Michel Temer, debaixo do maior tiroteio do mundo, a Globo querendo tirar o Michel, o Ministério Público, nós aprovamos coisas na economia que eram inacreditáveis, que se nós disséssemos, se fôssemos aprovar quando o Michel entrou, as pessoas não acreditariam. Eu mesmo relatei várias matérias. De tudo. Reforma trabalhista, questão do juros de longo prazo, regra Banco Central, Secretaria de Tesouro, reforma de ensino médio, e íamos aprovar a Previdência. Não aprovamos a Previdência por conta, efetivamente, da ação do Janot, coordenada para tumultuar isso, mas isso não está em pauta agora. Então, o Congresso, que ajudou no governo do Michel, estava todo disposto, contando com um Rodrigo Maia, que tem sensibilidade para essa questão da economia e para a economia liberal, e tem mais experiência do que tinha antes. Então, o Rodrigo evoluiu nesse processo. Então, o que é que nós tivemos em 2019? Nós tivemos o governo com a faca e o queijo na mão. Nós tivemos uma reforma da Previdência que foi feita pelo Congresso, apesar do governo, e, na minha avaliação, foi feita frouxa, podia ter sido uma reforma mais contundente e mais realista para o médio e longo prazo. Poderia ter sido melhor a reforma da Previdência, não foi. E nós tivemos um ano de 2019, sem pandemia, com todo o processo colaborativo, o presidente apanhando, mas apanhando ainda pouco da imprensa, mais pelos fatos que cria do que pela oposição. Não existe oposição no Brasil. A oposição existe em qualquer lugar do mundo para cobrar, para criar fato político negativo e para atingir o governo. Aqui, quem faz tudo isso é o próprio governo. A oposição terceirizou ao governo o ataque ao governo. Então, essa ação ela é uma ação que é permanente, né? E que atrapalha todo dia, né? À vista de hoje também, a gente conversa disso daqui a pouco. Então, 2019, com todas essas pré-condições, como é que nós terminamos 2018 e como é que nós terminamos 2019? Nós terminamos 2018 com todo o tiroteio, com eleição, com insegurança jurídica da eleição, com Lula podendo ser candidato, né? Com Michel apanhando, né? Nós fechamos o ano crescendo 1,3%, e todas as análises de perspectiva apontavam um crescimento de 2019 de 2,5% com viés de alta. Essa era a leitura majoritária. Tivemos 2019, provamos a Previdência, como terminamos o ano, crescendo 1,1%, e antes da pandemia a previsão era de crescimento de 2%, e alguns achando que era menos. Então, patinamos em 2019, independente do Covid. Vamos para a realidade do Covid. Toda crise, né, tem dificuldades e oportunidades. Volto ao Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele deve estar num dilema, ele está hamletiano. Ele está com uma caveira na mão, ser ou não ser, eis a questão. Por quê? Porque a formação dele é para um tipo de atuação que ele previu no início do governo Bolsonaro, quais eram os parâmetros da linha de atuação da economia do nosso querido Paulo Guedes, a quem eu gosto muito. Primeiro, Estado mínimo. Depois, equilíbrio fiscal e superávit primário. Depois, privatizações e reformas estruturais. E, consequentemente, crescimento econômico. Isso era a receita do Paulo Guedes, que o Bolsonaro contava com isso para se reeleger. Ok. O que é que nós temos hoje?
essa agenda de 5 pontos do Paulo Guedes foi para o espaço até 2022. Você não vai ter Estado mínimo, porque o Estado vai precisar ser forte e intervir para atuar no que precisar fazer, porque senão vai ter convulsão social. Você não vai ter, em tese, superávit primário, nem equilíbrio fiscal, que o governo vai ter que gastar. Você não vai ter privatizações, muito difícil, né, pelo menos a curto prazo, porque você não tem como avaliar os ativos no preço atual. Quem é que vai se responsabilizar para vender algum estatal a preço de banana? Difícil. E isso estão dizendo, eu estou repetindo, porque estão dizendo no Senado e no Congresso. Nós não vamos deixar vender, porque vai vender para os chineses, porque vai vender para quem tem apreciação de câmbio, os caras vão tomar conta do Brasil a preço barato. Então, isso é um problema. Reformas estruturais, difícil você fazer também. Porque eu vi hoje o pessoal do Ministério da Economia falando, não, vamos retomar a reforma tributária. Como é que você vai discutir reforma tributária nesse quadro de queda de arrecadação, de indefinição de como vai ficar depois, e com mais um agravante, o perfil de gasto e de consumo dos brasileiros depois dessa pandemia vai mudar. Vai mudar. Não será como antes. Não será. Nem no Brasil, nem no mundo. Então, você vai discutir reforma tributária para o ano? É complicado. Eu não vejo clima para isso. Mas... E crescimento econômico também vai para o espaço. E eu vejo abismado quando eu vejo o Ministério da Economia falando que o Brasil só vai cair 4%. Me desculpe. Não vai ser isso. Ninguém pode dizer ainda quanto vai. Porque quando a gente olha as projeções na Europa, vai de -6 a -12. Quer dizer, de -6 para -12 é 100% de diferença. Então ninguém tem certeza de nada do que vai acontecer. Está tudo certo. A gente pode ter uma vacina logo, a gente pode não ter uma vacina logo, né? Se virar vacina, como é que vai ser? Como é que esse vírus se comporta? A gente vai ter Covid-20, Covid-21, Covid-22, vai ter que ter vacina como tem o H1N1. Então, tudo isso é incerteza. Então, a nível da condução do Brasil, a gente depende da reorganização interna para a economia do Paulo Guedes. Ele vai ter que ver até onde ele vai para ser heterodoxo, para ter gasto do governo, até onde ele vai querer assumir essa recessão made em Paulo Guedes e Bolsonaro, como vai ficar a cobrança do grupo que cerca o presidente em cima do Paulo Guedes, você falou, né? Como é que vai ser? Qual vai ser se nós caímos 10% esse ano de PIB, que pode ser? Qual vai ser o discurso político para o ano? Porra, a recessão do Paulo Guedes e do Bolsonaro é 3 vezes a recessão da Dilma. Vamos dizer isso. Os caras vão aumentar? O que é que vão cobrar de gasto? Até onde ele está disposto o Paulo Guedes aí? Né? Agora, é só coisa ruim? Não, não é só coisa ruim. Porque, volto a dizer, cada crise tem dificuldades e oportunidades. O Brasil tem oportunidades. Agora, para ter como exercer essas oportunidades, nós somos produtor de alimento, nós temos bons investimentos para serem feitos, né? Nós temos que ajustar essa questão da burocracia, do acordo federativo. Se nós tivermos liderança política e liderança econômica para propor um plano, nós temos a condição de aprovar um plano de reestruturação do país para os próximos 20 anos. O Congresso iria ajudar nisso. Agora, tem que ser proposto. Não dá para ficar no fato, lutando esgrima e brigando pela rua. O governo não tem um planejamento. Me desculpe, o planejamento do governo, quem dá é o presidente Bolsonaro, 9 horas da manhã, quando ele sai e dá aquela entrevista maluca ali na saída do palácio. Para uma torcida que aplaude ele e acha que é o Brasil, dos jornalistas que querem pegar coisa negativa para bater. E a partir daí, dessa entrevista, as coisas se desdobram o dia todo, o governo comentando isso, vai, a imprensa. Ou seja, uma enorme perda de tempo. Uma enorme perda de tempo. Então, eu estou muito preocupado. A nível internacional, eu tenho acompanhado
o que eu achava que já devia estar acontecendo não está acontecendo, que era o quê? A economia mundial começar a conversar sobre a pós-crise. FMI, Banco Mundial, Bancos Centrais do Mundo, G20, tem que começar a discutir, porque vai ter uma outra ordem econômica que vai ter que ser ajustada. E também não estão fazendo isso. Não dá para ficar cada um por si. Se for cada um por si, vai ser muito ruim, nós vamos regredir. Vai ter país se fechando, vai ter país sendo conservador, né? Vai ter, enfim, a globalização e a facilitação do comércio vai fechar. Vai fechar. Né? Então, a gente pode ir para um caminho de virtuoso. Qual é o caminho virtuoso? É o que você falou. Né? A componente digital vai explodir. As condições dos países vão ter que se adaptar a isso. Os gastos vão mudar, as viagens vão mudar, as reuniões vão mudar, os prédios que iriam abrigar grandes empresas com muita gente vai mudar. Tá? Vai ter muito trabalho home office, vai mudar. Vai mudar. Né? E aí, esse componente digital é um componente presente agora na solução e no futuro. Outro item ruim para o Brasil. Por quê? Porque nós não temos rede de internet compatível, nós não temos uma população educada, compatível com essa necessidade, nossa educação só piora, né? E me desculpe, não é o Weintraub que vai resolver esse dilema. Então, nós temos aí desafios enormes que tem que entrar nesse plano de recuperação e de saída da crise e recuperação do Brasil. Só que eu não estou vendo ninguém falar nisso. No governo não tem ninguém discutindo isso. No Congresso não tem ninguém discutindo isso. O que a gente vê no Congresso é muita gente propondo tudo que é presepada. Por quê? Porque o que vale é fazer uma live dizendo um negócio que parece inteligente, mas não é. Então tem projeto lá para congelar o câmbio, tem projeto para mexer na distribuição de dividendo, tem projeto para aumentar a CSLL de banco no momento em que banco você tem que forçar o banco a correr risco. Aí você vai aumentar a taxação do banco, isso não é o momento de discutir isso. Isso tem que ser uma reforma tributária mais ampla. Então, você vê também todo mundo correndo para salvar o seu umbigo. Não há salvação do umbigo dentro do Titanic. Ou você tira o rumo do iceberg, desvia, ou todo mundo se lasca. Não tem governador que vai ficar bem, não tem ninguém que vai ficar bem. Então, eu estou sendo um pouco alarmista, mas, na minha avaliação, com a minha experiência, eu aprendi a fazer um exercício de botar no radar as maiores dificuldades, criar um cenário que pode ser realista, mas mais difícil, com mais dificuldade. Se não for com tanta dificuldade, ótimo. E se fosse esse cenário for estipulado, e a gente tem que ter conhecimento para poder evitar que o cenário ocorra na realidade. Então, eu tenho me batido nisso, eu tenho falado nisso, né? Mas eu não vejo ninguém. Nós não temos mais Ministério do Planejamento. A posição hoje do Paulo Guedes é uma posição totalitária. Antes você tinha o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Os dois conversavam, às vezes se batiam e o presidente arbitrava. Tinha uma liderança do Congresso, eu ajudava a cuidar disso também, que me metia na economia. Né? Tinha um presidente que dava pitaco, tinha um chefe da Casa Civil que dava pitaco. Agora não tem ninguém. Agora a vontade do Paulo Guedes é soberana. E o Paulo Guedes, me desculpe, com toda a formação que ele tem, não conhece o Brasil. Não tem experiência política, não tem experiência de gestão, é um cara extremamente preparado, né? Mas ele não tem uma equipe experiente que conheça o Brasil. E no Palácio, todos lá são patriotas, honestos, pessoas boas, generais preparados. Agora, infelizmente, nenhum deles também tem nenhuma experiência política de crise ou de economia para ajudar nesse processo. Então, nós temos aí uma situação muito complicada, né? Porque você vê a ausência total de articulação política, né? O governo age sob espasmo, quando age errado, porque atua da forma errada. O governo Bolsonaro,
em 2019, foi o governo brasileiro que mais gastou com parlamentares na história do Brasil. Gastou uma fortuna, sem controle. Então, ele já está atendendo parlamentar. Ele já deu cargo lá nos estados. Né? Agora está discutindo cargo de segundo escalão. Uma situação completamente equivocada. Ele tem que se entender com o Centrão e com os outros partidos? Tem. Isso é próprio da democracia, não está fazendo favor, não. Agora, nem tem que mostrar que parece que está comprando os caras, nem me desculpe, são dois amigos meus. Mas eles não podem estar tirando para dançar num palco iluminado o Roberto Jefferson e o Valdemar Costa Neto. Porque é tudo que ele não deve fazer para nenhum dos atores. Para nenhum dos atores. E fez. Entendeu? Achando engraçado. Então, é muita falta de experiência. É muita bateção de cabeça. E isso tem um preço. Hoje nós estamos sem rumo. Esse ato hoje do ministro Taik aí é outro exemplo. É outro exemplo. Que o presidente está se metendo na prescrição de medicamento. O presidente não tem que se meter nisso. O presidente vai receitar cloroquina para as pessoas? Qualquer médico que tenha cuidado com o seu CRM não vai se meter numa aventura dessa. Então, ou ele vai botar alguém que queira fazer isso e não vai ter nenhum respeito da classe médica brasileira, ou vai botar alguém, um general, que não é médico, que não tem CRM para perder. Agora, o Bolsonaro está preocupado em Paulo Guedes? Estão. Sabe por que eles estão? Senão não tinham feito aquela medida provisória da liberdade consentida de equívoco e atos errados, que caiu na mão do Barroso e vai ser suspensa. Chance zero dessa MP funcionar. O Bolsonaro está com medo de ser acionado como genocida, o Paulo Guedes está com medo de ser acionado com a queima de bens ou qualquer tipo de atividade que gere prejuízo ao erário. Né? O TCU já se manifestou contra, o Supremo vai estar contra, alguns ministros do Supremo já falaram, o Congresso já falou. Então, isso sem nenhuma coordenação, sem nenhuma construção coletiva, entendeu? Sem colocar quais são as reais preocupações, como é que se ajusta. Não é assim que se conduz um país, nem faz política. Não é assim. Então, eu queria passar essa minha impressão, né, do momento. Desculpe se eu me estendi demais, mas eu acho que serve de base para o que eu vou dizer a partir daí e vocês perguntarem aquilo que quiserem perguntar. Eu estou à disposição, vou falar aqui a verdade, vou falar aqui o que eu acho. Ótimo. Antes de passar a palavra para o Paolo, já queria começar agradecendo a explanação, senador. Um tema que foi e voltou da Câmara para o Senado, que a gente não tocou aqui ainda, é o PL do saneamento. Está lá no Senado. E nesse momento de crise de saúde pública, pedir para as pessoas lavarem a mão e a água não chegar na torneira traz um certo desconforto para qualquer analista da situação que a gente está vivendo. Então, eu queria um pouquinho a tua percepção do que a gente pode esperar do Senado nesse momento. Não votaram nos últimos 18 meses. Tem chance de votar pelo WhatsApp? Tá, deixa eu te falar. Eu conversei sobre isso ontem com senadores. Tá? Para mim, o projeto de saneamento é um desses projetos que tem que estar nesse plano de 20 anos para ser aprovado esse ano, ou no máximo no começo do ano que vem. Saneamento é algo fundamental para esse país, a nível de atuação social e a nível de investimento, a nível de negócio, né? Capacidade de atuação na economia. Qual é a certeza que eu tenho? Isso não será votado esse ano, não será votado remoto. Por quê? Porque tem um grupo dentro do Senado e da Câmara que estão dizendo o seguinte: não dá para vender, vai vender barato, vai entregar para os chineses, a gente não tem condição de fazer isso é roubalheira. Tá? Então, isso não vai se votar remoto, na minha avaliação, sem chance, porque não há um entendimento fechado lá no Senado. Vai se votar isso
presencial no momento em que o Senado começar a voltar. Agora, você votar isso isoladamente dá margem a esse tipo de colocação que eu vi. Pô, estão querendo fazer negócio, estão querendo entregar, estão querendo... Se você vota isso dentro de uma concepção maior, você defende um pouco esse tipo de acusação pueril aí, babaca, de que está querendo entregar para os chineses. Mas isso pega, tem um bando de gente que acredita. Entendeu? Então, é importante que o governo crie essa agenda, crie esse programa. E esse saneamento é uma das coisas. Não vai resolver para o Covid-19, não. Vai resolver para o Covid-20, 21, 22, 23 e outras coisas que virão. Água e saneamento é fundamental. Pô. Não tem explicação isso não ter sido votado no ano passado. Não tem explicação de não ter sido votado isso. Paulo, quer fazer uma pontuar? pergunta pro senador? Eu queria perguntar para você onde a gente está, porque é o seguinte: esse governo veio com aquela história da nova política, uma forma diferente de fazer política. Tinha um Congresso reformista, um presidente do Congresso reformista, mas, enfim, entrou em conflito, gerou muito ruído, perdeu popularidade, se enfraqueceu, se juntou com um centrão mais fisiológico. Estamos no meio de uma pandemia que demanda do gestor público o mínimo de serenidade, o mínimo de compromisso com a pátria, apesar das diferenças gritantes que existem de visão de mundo, de como fazer, etc, etc. A gente está vendo o Rodrigo Maia voltando um pouco atrás. Ele foi amassado, de certa forma, nesse movimento de curto prazo aí que aconteceu, pela opinião pública, pelo próprio deslocamento do centrão mais fisiológico para o lado do governo. Como é que você lê, nesse contexto, a chance desse Rodrigo Maia, que de fato quer as reformas, a agenda dele, de fato tocar isso, e o governo de fato conseguir articular com um centrão que não é tão reformista, esse mais fisiológico, a gente sabe, ele tem menos um viés de reformas impopulares e mais de um Estado indutor de crescimento. Como é que você vê isso acontecendo esse ano ainda, né? Porque aí depois vai ter um outro presidente do Congresso. Eu queria até da Câmara de Senado. Eu queria até ouvir da tua opinião para onde vai a eleição de Câmara e Senado em 2020. Você acha que a crise criou tal sinergia entre as partes que, apesar do ódio relativo que existe, pode-se acreditar numa agenda impopular, comum, que leve o Brasil um pouco adiante na parte econômica? Bom, vamos lá. Primeiro, o Rodrigo quer ajudar e ele quer marcar a ação dele como uma ação de agenda positiva e liberal, sem dúvida. Tá? E fez isso na Previdência. Tá? Qual é o problema? O problema é o seguinte, é que agora a gente não tem clima nem realidade mensurável para você discutir o que eu falei, uma reforma tributária, uma reforma administrativa. Né? Você vai falar de demissão de pessoal, você vai falar de uma série de coisas. Né? Você vê que na lei da ajuda dos estados era para não ter aumento de pessoal. Os caras abriram aumento e o coronel lá, o major lá do Bolsonaro, disse na tribuna que o presidente é que tinha mandado abrir. Porque o Bolsonaro, na realidade, era um sindicalista militar. A formação dele não é liberal. Nunca foi. Né? Então, apesar do Rodrigo querer, acho difícil. Nós vamos ter o crescimento agora de mortes e de confronto do governo com os estados, do governo federal. Nós vamos ter, infelizmente, uma eleição municipal esse ano que é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade fazer essa eleição. Porque o que vai presidir essa eleição, os temas, os ataques, as conversas, não será nada de bom. Vai ser a bravata, vai ser a ignorância, vai ser a manipulação. Vai ser, eu acho lamentável ter essa eleição. Mas nós não temos nem calendário,
nem temos tranquilidade de discutir. Porque uma reforma tributária, você tem que discutir com governadores, você tem que discutir com prefeitos. E me desculpe, até hoje o Paulo Guedes não disse qual é a reforma tributária que ele quer. Ele nunca mandou uma proposta para o Congresso. Qual é a reforma que ele quer? Ele já está falando em trazer de volta o CPMF. Você deve ter ouvido. Não, vamos fazer algumas coisas para gerar emprego, vamos trazer o CPMF. Porque a reforma tributária, na cabeça do Paulo Guedes, era o CPMF. Vai ter criação de imposto num clima desse? Acho muito difícil. Então, eu vejo uma descoordenação técnica e vejo descoordenação política para fazer uma coisa como essa. O governo, os pilares do Bolsonaro, que ele ganhou a eleição, estão dissolvendo. O Bolsonaro ganhou com 4 pilares essa eleição, em 2018. Ataque à velha política, combate à corrupção com o Moro, economia liberal com Guedes e pauta de costumes. Ele se agarrou com a velha política. O Moro caiu fora, atirando. A agenda liberal está indo para o espaço e só sobra a pauta de costumes. E um preceito básico desse governo, do DNA do governo, que é fazer enfrentamento. O governo hoje não vive de um plano de governo, vive de um enfrentamento diário. Só que isso tem limite. Tem limite. Os setores econômicos que apoiaram o Bolsonaro de olho fechado, porque queriam a agenda liberal, né, tinham como referência o Paulo Guedes e não queriam o PT, hoje já estão de cabelo em pé. Não sei se o pessoal repetiria a dose. O ano passado, eu diria que o Bolsonaro, eu disse a algumas pessoas, quando eu conversei, que acharam que o Bolsonaro era o favorito para se reeleger. Agora eu acho que esse processo está em aberto. Vai depender de como aconteçam as coisas. Eu acho que ele é ainda um candidato forte, porque está com a faca e o queijo na mão, e no momento de fragilidade, de dificuldade, quem chega lá no Brasil leva vantagem. Ele está dando R$600, que você falou, né? Mais algumas coisas. Só que ele vai poder dar R$600 até a eleição de 2022? O Paulo Guedes aguenta? Não aguenta. Então, esse senso da medida na política, ela vai sendo revista a cada dia nesse quadro que a gente está. Aí me perguntou a questão da Câmara e do Senado. Acho que na Câmara, o erro do Bolsonaro é se quiser fazer o presidente da Câmara, não vai fazer e vai entrar em confronto de novo. Ali tem 5 ou 6 deputados que estão em torno do Rodrigo ali, que poderão ser presidentes. Vai depender da conjuntura, não se define uma presidência de Câmara um tempo antes. Cada um vai se habilitando, vai chegando, a imprensa vai fazendo a triagem, vai batendo. A conjuntura da semana é que define quem vai ser o presidente. Acho que se o Bolsonaro souber trabalhar, ele não faz o presidente, mas ele pode ter um poder de veto, aí o governo vetar com competência, tentar fazer um ajuste nisso, na Câmara. No Senado, a situação é mais simples, né? Porque tem poucas pessoas e acho hoje, se eu tivesse que você perguntar, quem você acha hoje que tem mais chance de ser presidente da Câmara? Hoje. Se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria no senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, que é do MDB e que é jeitoso, é um cara que lida com a oposição, né? Diferente um pouco do Eduardo Braga e do Fernando Bezerra, que vão ter mais resistência. O Álvaro Dias quer ser, mas não será, né? E ali não tem também muita gente com condição de pleitear isso. Então, o cenário do Senado é mais simples. O cenário da Câmara é mais complicado, porque tem uma intervenção maior também do governo. Entendi. Queria fazer uma pontuação. A gente tem, basicamente, nossa base de investidores, grandes empresários, family offices, multifamily offices, e o tema que, principalmente no início agora dessa crise, se levantou muito foi a tributação de dividendos das empresas, imposto sobre grandes fortunas. O senhor já pontuou rapidamente na introdução esse tema, mas queria um comentário se efetivamente
tem uma possibilidade disso caminhar em paralelo à reforma tributária? Veja bem, se caminhar paralelo é um erro, porque está tudo interligado. Tá certo? A economia vai ter que continuar, os investidores são fundamentais. Não adianta querer matar os investidores e achar que vai ter renda na ponta. Não tem. Né? Então, toda essa taxação de dividendo, de grande fortuna e tudo mais, precisa ser uma regra clara e ajustada dentro de um conceito único de remuneração de cada coisa. Então, você não dá para pegar pontualmente e ir formando um Frankenstein. Não vai dar certo. Dinheiro não aceita desaforo. Então, se quiser fazer coisas antigas, que já se provou que não deu certo, de intervenção, o que acontece é que o dinheiro migra. A economia mundial é global. Então, nós temos, ao contrário, o governo brasileiro tem que tratar bem os investidores e os geradores de atividade econômica. Parece que todo mundo faz um discurso que é feio quem ganha dinheiro, que é feio quem tem lucro. Porra, nós somos um país capitalista. Quem não quiser isso vai para outro canto. Vai para a Lituânia, para a Albânia, entendeu? Vai para outro tipo, porque a China já aderiu isso faz tempo, é mais agressiva do que a gente. A Rússia é a mesma coisa. Então, pô, não adianta a gente ficar discutindo um modelo que não sobrevive no efeito comparativo do mundo. Entendeu? Então, eu sou terminantemente contra sair aplicando qualquer dispositivo Robin Hood para parecer que está fazendo justiça social, babaca, que não resolve a vida e que atrapalha a geração de emprego, que é o miserável lá da ponta. Ele vai bater palma porque está ferrando os bancos, mas depois não vai ter crédito para poder financiar intervenção produtiva e emprego para aquele cara. Então, isso é um desserviço, isso é um sofisma que infelizmente, muita gente no Congresso prega, né? A maioria por burrice, né? Por não conhecer. Porque é fácil repetir isso. É um jargão. Né? Mas tem gente também que prega por má fé. Né? Paulo. Senador, eu queria falar um pouquinho sobre um cenário mais amplo, político. Eu já fiz a primeira pergunta nessa direção, eu queria fazer a segunda também. Então, a gente tem lá, está ficando muito claro, tá? Cai o Moro, o presidente faz o que tem que fazer, um monte de besteira, mas ele tem lá 20%, 25%, está com a cara de que aquilo ali é religião. Não importa o que o cara faça, está ali. Não sei se é 20, se é 25, já tem uma turma, os outros 10 lá que levava até os 35, 40, já meio que bandearam para o centro, não sabe o que fazer da vida, fala, pô, eu votei ali contra o PT, mas o cara tá mandando muito mal. Tá. A gente tem a oposição, que tem outros 30%, sei lá qual é o número, a gente tem esse centro aí. Esse centro estava assim, vamos ficar do lado do presidente, porque ele está fazendo uma política que é até interessante, deixa a gente isolado aqui no Congresso, a gente toca uma agenda nossa junto com ele, enfim, empoderou, deixou, né, empoderar de certa forma o Congresso e, enfim, todos esses partidos de centro-direita vinham com ele. Você vislumbra hoje um cenário onde essa turma do centro-direita e até um pouco ao centro-esquerda, de fato construam uma plataforma para ser competitiva e rivalizar com essa direita aguerrida que está junto com o Bolsonaro ou com a esquerda, que sempre vai existir no Brasil, desses outros centros? Você acha que dá para unir esses, vamos falar aqui um número qualquer, 20 para cá, 30 para lá, os 50% que estão no meio, e criar uma plataforma de fato mais centro para 2022? E como que isso navega nos próximos trimestres e anos? Nós vamos ter um presidente pato manco, tipo Michel depois do Joesley, ou a gente empodera ele de novo e vamos voltar a tentar se bandear para a direita todo mundo e vamos assim para 2022? Vamos lá. Primeiro o seguinte, eu não acredito hoje em impeachment. Tá? Não acredito. Não, por mais baboseira e loucura que o governo faça, não acredito em impeachment.
não está maduro. Impeachment não é vontade do Congresso. Impeachment é vontade da nação. Impeachment vai crescendo, vira um tsunami e passa por cima. Não vejo esse clima hoje. Então, não acredito. Por mais desgaste que o governo tenha. Você falou num modelo que o Congresso ficava no seu quadrado, o Bolsonaro no quadrado dele, o mercado no seu quadrado, e as coisas se acomodavam e vai levando. Pô, isso era o natural, era o razoável. Qual é o problema de tudo isso? É que o Bolsonaro é indisciplinado, ele não fica só no quadrado dele. Entendeu? Esse é que é o problema. Por isso que eu volto a dizer, ele tinha uma oportunidade. O Bolsonaro, o Bolsonaro ele tem duas vantagens grandes, ou tinha, né? Porque agora ele já se complicou. Quando ele assumiu o governo, ele tinha duas vantagens grandes, maior do que qualquer outro presidente que eu trabalhei. Primeiro, ele tinha coragem para fazer qualquer coisa. E depois, ele não tinha rabo preso com ninguém. Ele podia quebrar qualquer paradigma. Então, se você pode quebrar paradigma e tem coragem de quebrar paradigma, os paradigmas que estavam segurando o Brasil, atrapalhando, tudo mais, poderiam ter sido quebrados e nós podíamos estar decolando bem. Infelizmente, não tiveram experiência para levantar o que é isso, ficaram só criando fato, criando onda, fazendo matéria, né? Brasil isso, Brasil aquilo, mas na realidade não mudou muita coisa. Né? E então o presidente ele tem toda a chance de reverter, né? nesse momento de seca, que quem tem a adutora d'água é ele. Né? Então ele só morre, ele só não ajusta se não tiver talento. Qual é o problema? É que, em vez de construir esses quadrados de funcionamento, né, ele fica sempre extrapolando. Então, eu não acredito em impeachment do Bolsonaro. Agora, se ele quiser atentar contra a democracia e dar um golpe, vão tirar ele. O Exército Brasileiro não dará um golpe. O Exército Brasileiro vai cumprir a Constituição e o mercado, os setores econômicos do país também. Uma coisa é você querer o liberal Bolsonaro. Outra coisa é você querer o ditador Bolsonaro. Porque ditador aí não tem liberal, não tem social-democrata, não tem coisa nenhuma, vontade absoluta e salve-se quem puder. Né? Então, não tem mercado, não tem previsibilidade, não tem garantia de nada, né? Então vira uma bagunça. Né? É uma boa pontuação. Então, eu tive até uma pergunta aqui que estão enviando para a gente, que entra bem nesse contexto. A gente falou aqui das caixinhas da competência de cada um e a gente vê que no governo tem as diversas alas, olavistas, e muito se fala da ala militar. Como que o senhor está enxergando essa ala militar dentro do governo e se ela está sendo um contraponto razoável? Faz sentido essa leitura? Bom, primeiro dizer o seguinte, a ala que é preponderante mesmo para o Bolsonaro é a ala da família. Né? Não tem outra. Tá? Não tem outra. Você tem o mundo do Paulo Guedes, que às vezes entra em conflito, né? Mas não tem essa predominância dentro, não interfere dentro. Né? Paulo Guedes, para o Bolsonaro, é o posto de Ipiranga que ia abastecer a reeleição dele. Se o posto de Ipiranga começar a dar problema, vai ser cobrado. Você tinha o mundo do Moro, que desabou e saiu atirando. Você tem o mundo da família. E o olavista, os olavistas, eles são instrumentos desse mundo da família. O Olavo é, vamos dizer assim, o guru, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, na cultura da família Bolsonaro, o intelectual é o Olavo de Carvalho. Tá certo? Serve de referência. Né? Mas não é o Olavo direto que interfere. Tá? É via esses caminhos. E os militares, desses quatro mundos, é um mundo mais estruturado. É um mundo mais bem formado, né? Com mais noção de Brasil. Que os militares conhecem o Brasil. O cara não... Passei minha vida militar em São Paulo. Não existe isso. Existe um economista. No Rio de Janeiro, em Chicago. Agora, o militar ele vai para a fronteira, ele vai não sei aonde, volta. Então, ele tem visão do Brasil.
Normalmente é honesto, patriota, então tem pré-requisitos importantes. Qual era a nossa esperança? Você vai se lembrar disso, quando começou o governo. Não, pô, os militares vão ajudar muito. O Heleno, ali junto do Bolsonaro, vai ser uma voz colocando prudência, acalmando as coisas, fazendo reflexão. Não era isso que se dizia? Sim. O Bolsonaro tirou o Santos Cruz, o Heleno quase perde o emprego, mudou de postura, virou radical de direita. Então, os generais que estão no Palácio, todos eles são muito bem intencionados, né? E têm compromisso com o Brasil e ajudam, mas não exercem mais o papel que um dia exerceram ou poderiam exercer. Eu fiquei triste de ver a postura daquele depoimento dos 3 generais lá na questão do inquérito do Moro. É lamentável, porque eles tiveram que se sujeitar ali, né? Não gostaria de estar na pele de nenhum dos 3. Fizeram ali contorcionismo para ver como é que faz, pô, tentando esconder o óbvio, né? Os outros militares estão em cargos estratégicos, né? Eles têm boa formação, sempre se teve isso, claro que está potencializado, mas eu não vejo isso como um problema, né? Eu vejo isso como uma ajuda. O problema é o comando do Palácio Militar não pode se afastar da Constituição para tentar agradar o Bolsonaro. E a ligação desse comando com o restante das Forças Armadas ativas, que não estão nessa vibe aí de pré-golpe, de não sei o quê, está todo mundo comigo, eu fecho, eu abro. Não vejo isso com quem eu converso. Entendeu? Mas tudo pode mudar, né? Porque claro. Uma evolução muito grande. Paulo, quer pontuar? Não, eu queria só voltar naquela questão que eu fiz, que eu achei importante, você acha mais provável nesse ambiente onde está faltando água, que nem você falou, esse centrão voltar a se bandear para o governo, conseguirem se compor novamente, apesar de todas as brigas e tal, e seguirem mais ou menos ali, não diria unidos, mas pelo menos próximos, e a gente caminhar para 2022 com esse bloco aprovando reformas, nem que sejam médias, mas as reformas tal, e que deem força para o Bolsonaro se reeleger, ou deixar ele isolado ali, e, enfim, fazer o mínimo do minimérrimo, e aí o fiscal vai para o saco, aí, enfim, a gente continua numa crise econômica que vai se estender além de 2020 para 21, 22, e aí o presidente Pato Manco fraco para ser batido na eleição de 22. Bom, primeiro, vamos por partes, né? O Centrão, o parte do Centrão, já está muito bem atendido. O que esses caras conseguiram fazer pela inexperiência do governo, do Paulo Guedes, da articulação política do governo, no orçamento e na LDO, é uma loucura. Porque eles criaram rubricas que o Congresso é o relator do orçamento que comanda, não é o ministro. Eles aceitaram isso. Então o Congresso tem 30 bilhões ali de emenda de relator que ele pode gastar. Legalmente. Se não gastar, vira um processo de... Aí sim, vira descumprimento, vira crime de responsabilidade do presidente. Já indicaram cargo nos estados. Eu não sei o que está na cabeça dessa parte do Centrão, né? Porque recurso ele já tem, cargos estaduais já tem, e não adianta brigar por cargo federal. Vai indicar o cara do Denox, não sei de onde, do Banco do Nordeste. Se eu te falar, não vai ter dinheiro para fazer nada. Nesses próximos 2 anos, não vai ter investimento de programa assim, genérico, de ministério, para fazer movimento. Entendeu? Só vai ter isso se o Paulo Guedes não for o ministro. Quem está segurando a torneira da água é o Paulo Guedes, ele vai dosar. Entendeu? Se mandarem abrir de vez, acho que o Paulo Guedes não fica. Senador, tem um sócio nosso aqui que fala uma coisa que eu acho que é muito verdade. Resposta simples para problemas complexos. E desde o início do governo foi o que a gente mais ouviu. Resposta simples para problemas complexos. O senhor tocou um pouco nessa questão da privatização, que é uma agenda muito difícil, principalmente agora. Mas a gente ouve o
o secretário Salim Matar com uma possibilidade de privatizar ou securitizar alguns imóveis da União e levantar um caixa relevante. Isso seria possível ou essa agenda também é completamente fora da pauta? Bom, deixa eu te falar. Tira da crise, vai, Romero, senão você vai falar, não, mas nesse momento, tá, tudo bem, nesse momento a gente não, sabe que tudo, não. Veja bem, mas vender imóvel da União. 2022, 21 lá, meados de 21, você acha que essa pauta vem? Eu acho que vem, porque essa questão de, vamos pegar o exemplo imóveis do governo. Eu fui ministro de Planejamento, eu reestruturei a SPU, eu mudei a lei de venda de imóveis, estava tudo pronto, eles deviam ter vendido em 2019. Deviam ter vendido em 2019. Definir o processo de avaliação, porque era tudo travado na Caixa Econômica. Você imagine, todos os imóveis da União, a Caixa Econômica tem que avaliar para poder vender. Quando é que vai vender? Então, está pronto o arcabouço. Está pronto. Está pronto. Agora, até vender é um problema de burocracia. E aí eu pergunto a você o seguinte: vai ter muita oferta de imóveis de privados sendo vendidos nesse período agora? Vai ter muita oferta. Hã? Não, vai ter gente vendendo imóvel, não vai? Tá, não sei. Vai ter pouca gente comprando. Claro que vai. Então, é o seguinte, o governo tem que ser muito atrativo e tem que assumir responsabilidades para vender imóvel. Porque você vender uma coisa do governo não é um negócio fácil. Primeiro tem uma CGU, tem o TCU, tem o AGU, tudo dando parecer e, portanto, querendo responsabilizar porque é que o cara está vendendo por 50 e não está vendendo por 51. Então, é um processo que precisa criar uma dinâmica. Não vejo ainda essa dinâmica criada, apesar da boa vontade do Salim. O Salim é um cara que quer vender tudo. E está correto. Agora, vai conseguir vender? Vai vender os Correios? Como é que vai ficar o perfil de comunicação depois de um negócio desse? Quem vai comprar os Correios desse no escuro? Vai vender a Casa da Moeda? O governo quebrou o monopólio, a Casa da Moeda não tem mais monopólio de fornecer as cédulas e as coisas, passaporte e tudo, para o governo. Então, o cara vai comprar a Casa da Moeda para quê? Vai comprar uma gráfica no interior do Rio de Janeiro? Autonomia do Banco Central. Vai ganhar dá para andar? A China ou a Coreia. Vai ganhar a impressão do dinheiro é a China ou a Coreia. Autonomia do Banco Central. Concordo, já devia ter sido votado no ano passado. Acho que é mais fácil de sair. De sair tudinho, mais fácil é sair a autonomia do Banco Central. Paulo, quer pontuar alguma coisa a mais? Não, queria só fazer a última pergunta para o senador sobre como ele é da executiva do PMDB. Como é que você vê o PMDB assim navegando nesse ambiente que a gente está vendo aí? O MDB não está nesse jogo do Centrão. Tá? Nós não queremos cargo. Tá? Se por um acaso o Osmar Terra for escolhido hoje ou amanhã ministro da Saúde, o MDB vai pedir para ele tirar licença do partido. Nós não vamos chancelar o Osmar Terra na saúde. Tá? Esse não é a nossa linha mais. Entendeu? Nós temos que aproveitar a oportunidade de ter outro tipo de posição. Só relembrando que a reforma tributária, o parecer é do deputado Baleia Rossi, presidente do MDB. Exatamente. O projeto o parecer é do Aguinaldo. Isso. Não, é isso. Nós defendemos. Eu tive o ano passado, no começo do ano, o Bolsonaro chamou os presidentes de partido para conversar. E eu fui lá. Não fui sozinho, levei o Eduardo Braga, líder do MDB no Senado, e levei o Baleia, líder do MDB na Câmara. O presidente falou de cargo, não sei o quê. Eu disse, presidente, o MDB não quer cargo. O MDB só quer uma coisa com o governo. Nós queremos ter uma agenda clara para o governo, para o MDB e para a população. E quando a gente trabalhar e votar nessa agenda, nós queremos o reconhecimento do governo que nós estamos ajudando a agenda. Nós temos dimensão do momento político que nós estamos vivendo. Não dá para ter comportamentos passados, entendeu? É um erro.
Por que o MDB, eu era presidente do MDB, por que o MDB não apoiou o Alckmin e não apoiou o Centrão na eleição do Alckmin do PSDB? Eu sabia que o Alckmin ia perder feio, porque o Alckmin, apesar de ser uma pessoa maravilhosa, ele não tinha DNA de enfrentamento para disputar aquela eleição. Então, nós preferimos lançar o Meirelles, com a pauta nossa econômica que nós fizemos, um cara que tinha toda a condição de dizer e colocar aquilo. Você disputa a eleição, às vezes não é para ganhar, mas é para marcar. Em política, você não é obrigado a ganhar, mas você é obrigado a marcar posições. E eu acho que o MDB está no momento que tem que marcar posições. O Baleia tem consciência disso. Tem trabalhado bem nesse processo. Agora, eu quero só fazer uma observação, porque parece que tudo que eu falei aqui, aí quem está olhando do outro lado diz, pô, vamos parar de investir, vamos ser que. Não, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, nós temos dificuldades, mas o Brasil é maior do que essas dificuldades. Nós temos potenciais maravilhosos. Nós temos uma população que consome, nós temos um mercado consumidor muito grande. Até pouco tempo atrás, 70% do PIB brasileiro era construído no consumo interno. Foi assim que a gente saiu das outras crises. Só que a economia tem que entender isso e tem que fazer a transição. Então, nós vamos ter que investir, nós vamos ter que incentivar investimento privado, não pode atrapalhar investimento privado. Nós temos que ter previsibilidade e temos que ter estabilidade de leis. Tem que continuar aprovando algumas coisas regulatórias. Não adianta fazer um. Agora tem um projeto no Senado que diz o seguinte: agora o cheque do cartão de crédito é 20% ao ano. Bom, tudo bem, o banco não vai dar cartão de crédito, entendeu? Nesse contexto. Vai diminuir o crédito para as pessoas. Então, não é forçando a barra, entendeu? É construindo coletivamente. Qual é o meu? Eu não teria medo nenhum se a gente tivesse uma liderança e se tivesse vendo uma construção, uma discussão que tivesse condição de avançar na economia de forma mais tranquila. O problema é que eu não estou vendo isso. E o pior é o seguinte, quando você olha para o outro lado, aqui foi perguntado, eu terminei não responder. Você tem, na esquerda, você não tem ninguém que lidere isso também. Né? E não pode liderar com preceitos econômicos equivocados. E no centro, menos ainda. Então, nós temos uma ausência de lideranças no momento desse. Que liderem o processo político e que liderem a questão econômica. O Paulo Guedes, volta a dizer, eu não conversei mais com ele, mas eu acho que ele está travado. Ele está ali, ele está dividido. Ele vai ter que se reorganizar internamente. E o Bolsonaro, espero que se reorganize. Eu não torço para tirar o Bolsonaro, eu não torço para quanto pior, melhor, eu não acho que tem que ferrar o governo. Essa história de dizer, não, vamos deixar o cara pato manco porque a gente ganha a eleição depois. O PSDB pensou nisso quando nunca tinha aquela oportunidade que diziam que ia caçar o Lula. Não vamos caçar o Lula, não, com o negócio das irregularidades lá. Vamos deixar que ele é pato manco, a gente ganha do Lula e o Lula ganhou no primeiro turno. Né? Entendeu? Então, não existe você fazer uma receita para daqui a 1 ano, 2 anos. Entendeu? Tudo vai acontecer. Agora, se você perguntar, com toda dificuldade, quem tem mais pré-condições? É o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Pelo lugar onde eles estão. Então, se tiver um pouco mais gente experiente, se tiver gente operando politicamente, se tiver gente ponderando as coisas, não sei, não tenho intimidade com o Bolsonaro, nunca tive. Né? Tem que ouvir algumas pessoas. E se até o quadrado dele. Não adianta ele querer pegar o quadrado de todo mundo. Senador, vou contar uma historinha aqui e o senhor me fala se faz sentido essa história aqui. Caiu um cometa no planeta Terra, um vírus se espalhou, aí os estados precisaram de ajuda, o Congresso fez uma expansão fiscal muito maior do que o planejado, o governo liberou de uma forma estranha mais dinheiro do que poderia,
jogou o problema para o colo do presidente, que vai ter que vetar. Essa história ficou meio esquisita. Passou 2, 3 dias e o presidente falou que está namorando de novo com o presidente da Câmara. Essa é uma historinha de final feliz ou é uma historinha de final triste? Difícil de dizer, né? Porque as experiências anteriores de outros capítulos dessa historinha não tiveram um final feliz. Porque, para se ter um final feliz, cada um tem que cumprir o seu pactuado. O Rodrigo Maia até cumpre, mas eu não sei se o presidente cumpre. Tem feito acordos e não tem cumprido. Até acordos ruins para ele, porque então não devia fazer, entendeu? É a falta de experiência que leva a fazer um negócio que depois não pode cumprir. Mas isso não justifica. Uma coisa não justifica a outra. Mas eu torço para que a gente, toda hora, você pode ter um recomeço. Já erraram tanto nesse processo. E nós temos o quê? 1/3 do governo. Só. Passou. Então dá para ter um outro encaminhamento. Agora, para ter um outro encaminhamento, é preciso construir esse outro encaminhamento. Isso não vai cair do céu. Não vai acontecer por obra e graça do Espírito Santo. Entendeu? Então, eu acho que, aí eu volto a dizer, eu rezo por uma reformulação do presidente. São 2 milagres que tem que ter. O milagre da reformulação interna do presidente, que lidere isso, e o milagre da reorganização interna do Paulo Guedes, para ele, porque ele vai ter que dosar aí qual é esse limite do dinheiro ser mais ou ser menos. Isso não é fácil fazer. Entre a tese e a ação, tem no meio disso uma coisa chamada população. Tem pressão social, pressão política, pressão econômica. Então, não é fácil. Isso não tem receita pronta, tá? Não, vamos fazer agora, sentar e a receita é... Não, isso é construção, é boa vontade, é direcionamento correto, e a partir daí vai ajustando dia a dia, porque nós estamos vivendo uma guerra. Paulo, quer fazer as considerações finais? A gente está indo para mais de 1h30 aqui de papo. Não, tá ótimo. Não, eu queria agradecer o senador de novo, sempre lúcido, ponderado, sem viés, e com a experiência que ele tem de tantos anos de liderança e tal, ninguém melhor do que ouvir de vez em quando ele, a gente adora ouvir. Obrigado, senador Romero Jucá, e obrigado aí os nossos investidores por mais essa live, e vamos em frente. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Novamente dizer o seguinte, eu não vim aqui para assustar ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Eu vim aqui para mostrar até onde pode chegar o problema. Espero não estar com a razão. Espero não estar com a razão. O ruim é que às vezes eu erro pouco quando eu faço essas previsões. É um problema. Mas espero não estar com a razão. Espero que a gente possa... Porque todos nós estamos no Brasil, ninguém pode torcer contra. Ninguém pode torcer, não, eu quero que o Bolsonaro se esborrache. Para quê? Para você afundar junto? Pô. Não tem sentido isso. Então a gente tem que... Agora, a gente tem que falar porque é se alertando que às vezes as coisas deixam de acontecer. Então, o que vocês pensam disso? Eu falei muito, mas qual é a visão de vocês desse processo aí? Vocês que estão no mercado dia a dia e estão acompanhando o mercado internacional, tem algum país do mundo reagindo melhor nesse processo? Qual é a visão de vocês? Não, eu acho que quem é mais organizado está saindo melhor. Assim, de novo, quem é fraco, quem é bom. E nesse caso a gente é fraco, sempre foi. A gente tem um estado ruim, a gente tem um sistema de saúde ruim, a gente tem um problema ainda de existencial político, um país dividido. Enfim, a gente está encarando o negócio mal. Eu acho que a economia vai mal por mais tempo do que deveria, por causa dessa bateção de cabeça. A gente está entrando numa dinâmica fiscal muito complexa.
Eu acho que o presidente curtiu pra caramba essa história de dar R$600 para todo mundo e a popularidade dele, por mais que ele mandou o Moro embora, etc., continua lá nos 30% e a gente sabe por que continua por causa desse voucher. Eu acho que ele vai ficar com uma tentação enorme de manter esse voucher por bastante tempo. Para ele conseguir manter esse voucher, ele teria que fazer umas reformas muito cabeludas em cima do corporativismo, teria que mexer muito no resto para manter o voucher. Isso aí ele... Essa semana mesmo quis dar aumento para os policiais lá do Distrito Federal, ou seja, não é meio contra o DNA dele. Então a gente vai ficar batendo cabeça nessa parte econômica, na parte fiscal, assim, o juro longo está abrindo, né? A gente sabe que o Brasil não tem a prerrogativa de fazer besteira, né? O mercado pune muito forte, o câmbio já está quase no 6. Então, assim, e o que você falou, assim, o Paulo Guedes, ele vai ter que se reinventar. E eu conheço ele, tá? Eu acho que é um cara difícil de se reinventar, do mesmo jeito que o Bolsonaro é difícil. Você vê, tudo que acontece, o cara vai, não, agora quando você vai ver, ele vai dormir à noite, ele volta para o mesmo lugar onde ele estava. E eu acho que o Paulo Guedes tem um pouco esse viés. E até por isso que eu acho que eles estão juntos, porque os dois têm esse viés muito firme, de certa forma contundente. E aí o cara contundente para mudar de posição na idade que os dois têm é muito difícil, né? Então, assim, eu estou preocupado nesse lado. E estou preocupado com esse centrão que está ganhando espaço, aumentou o ticket, não é um centrão que tem compromisso, pelo menos não esse aí do Valdemar enfim, esse mais isolado, não é um centrão que tem um compromisso com o fiscal forte. Eu acho que o Maia tem, mas eu não sei o quanto ele perdeu de poder também relativo, não sei quanto ele perdeu de poder relativo aí nessa briga aí que foi nos últimos meses aí. Então, enfim, por outro lado, a gente está numa crise sem precedente. Chega uma hora que a água bate na bunda e as pessoas têm que fazer alguma coisa, né? Então, assim, os mercados vão piorando e aí força a mudança, né? Eu espero que a gente não precise ter a água no pescoço para mudar, que ela fique só na cintura e já deu o suficiente para a gente fazer o que tem que ser feito. Eu tenho uma equipe tecnicamente boa, só que é uma equipe que está olhando também, falando, para que eu estou aqui? Né? O cara muda o ministro da saúde a cada 2 meses, desmanda todo mundo, enfim, não tem apreço a nada, quer dizer, enfim, tinha lá uma ligação com o Moro e foi pro saco, tinha uma ligação com o Bebiano e foi pro saco, tinha uma ligação com não sei quem, então, assim, tipo... Mandetta. Não tem muita fidelidade ali, né? Então, assim, então isso tudo é um ambiente ruim, né? Dito isso, o Brasil nunca cai no precipício. Chega ali perto, vai lá e aí acontece alguma coisa que resgata. A gente fica ali sempre meio que no meio do caminho. Eu espero que a crise que a gente esteja vivendo hoje, que ela é de proporções espetaculares, crie um ambiente para a gente mudar as coisas que a gente precisa mudar, que é o plano fiscal do Brasil, são as injustiças sociais, que é um sistema tributário caótico, etc. E acho que, enfim, vamos rezar para que a crise traga bons ventos. O ambiente da mudança é sempre mais na crise, né, Romero? Você sabe bem que Não. quando vem a crise... Para você ter mudança mais drástica, tem que ter crise. Agora, nós temos um problema. Nós vamos sair dessa crise um país mais desigual ainda, tá? As desigualdades vão aumentar. Sem dúvida. Então, porque socialmente é muito ruim. Eu divido com você um pouco essa visão mais pessimista. Dito isso, vamos torcer para que, de repente, agora, com a situação muito mais prejudicada do presidente, que ele teve que se mexer meio que para não morrer, quem sabe nessa situação mais acuada, ele tome as decisões de caminhar ao centro, de ter uma postura mais conciliadora, que aceite agora cada um no seu quadrado, que nem você disse, e aí a coisa pode andar. E aí, de repente, a gente sai com 2021 melhor e um 2022 melhor. Então, vamos acompanhar aí. Vamos trabalhar para isso. É isso aí. Então, bom, obrigado pessoal, de novo. Vai lá, Luiz. Eu queria agradecer de novo a presença do senador, a tua presença, Paulo, a disponibilidade da gente bater um papo aqui com os nossos investidores, fazer uma pontuação que o mandato da RPS, assim como com certeza todas as gestoras de investimento, não é ser de direita, ser de esquerda, ser de centro. O mandato principal de uma gestora de
patrimônio, uma gestora de investimento, é proteger o patrimônio dos investidores. Ouvir e fazer as considerações do ambiente global, do ambiente local, e proporcionar segurança para os investidores. Lembrar que a gente está iniciando esse trabalho de digitalização da nossa comunicação. Então, a ideia é que a gente tenha mais podcast, tenha mais eventos como esse para debater o cenário. E o nosso mandato permite, né, Paulo? A gente está otimista, pessimista, mas se eventualmente o cenário mudar depois dessa conversa aqui, a gente não está preso a nenhuma tese estrutural. Então, eu acho que é isso, né, Paulo? Isso aí, muito obrigado a todos. Bom final de sexta-feira, bom fim de semana e semana que vem também. Obrigado, senador. Obrigado, Luiz. Obrigado, Paolo. Obrigado a todas e todos que nos acompanharam. Né? Estou à disposição, né? Sempre de vocês sabem disso. É um prazer a gente conversar. Né? Essa conversa acrescenta muito a mim também, portanto, eu considero muito positiva. Né? E que todos tenham um bom fim de semana, que a gente possa melhorar a semana que vem. Né? Tá bom, obrigado. Um abraço a todos. Valeu, obrigado. Um abraço.